Nós temos um convidado especial, um convidado que carrega algo do Senhor, e eu tive o prazer e o privilégio de receber desse homem de Deus durante essa semana. Ele veio lá do Alabama, pastor Rusty junto com a pastora Lisa, eles lideram a Rock Family Church lá nos Estados Unidos, lá no Alabama, e eles saíram de lá para vir ministrar os pastores e o presbitério da Zion Global nessa semana no Retiro Ohana. Então nós tivemos 2 dias lá no Campus Morumbi recebendo a ativação profética, fundamento apostólico e um coração pastoral que Rusty Nelson carrega. E foi muito interessante que o pastor Teófilo me mandou uma mensagem. Ele falou assim: Caio, Rusty Nelson vai estar aqui e eu creio que ele tem algo para derramar sobre o Eclectus. Por isso eu não sei o que você vai fazer, você vai mudar o dia do Eclectus para sexta-feira, mas corre atrás, porque Deus vai derramar algo poderoso para os nossos jovens adultos. Amém? Então eu quero que você, com o coração aberto, com muita expectativa para receber algo específico de Deus, recebe com uma salva de palmas para Jesus, pastor Rusty Nelson. Somebody give Jesus praise. Alguém dê louvor a Jesus. Hallelujah. Aleluia. Well, we are over 30. Bem, nós já passamos de 30 anos. Thank you for letting us bring our white hair. E obrigado por nos permitir trazer os nossos cabelos grisalhos para cá. May I say you look amazing. E eu posso falar, vocês são lindos. And we are pumped to be here. E nós estamos empolgados de estar aqui. Yes. É isso aí. I want to introduce my girlfriend. Eu quero apresentar a minha namorada. She has been my girlfriend for over 41 years. E ela tem sido a minha namorada por 41 anos. She is the mother of our 4 children. Ela é a mãe dos nossos 4 filhos. And the Mimi of 6 grandchildren. E a vovó de 6 netinhos. She actually has 5 children. Na verdade, ela tem 5 filhos. Because I'm her 5th Porque child. eu sou o 5º filho dela. So I want her to come and greet you. Então eu quero que ela saúde vocês também. Hola, Eclectos. I've been working on that all afternoon. Eu treinei isso a tarde toda. I do just want to tell you that I'm so excited about being here. Mas eu só quero falar o tanto que eu estou empolgado em estar aqui. And I had an experience in the preparation of coming here. E eu tive uma experiência enquanto nós nos preparávamos para vir para cá. It felt very similar to my first trip to Israel. Que a sensação foi muito parecida com a minha primeira viagem a Israel. Because over 30 years ago, Porque mais de 30 anos atrás, some very dear friends of ours alguns amigos muito queridos nossos, began coming to Brazil. eles começaram a vir ao Brasil. They've been coming for over 30 years. E eles têm vindo ao Brasil há mais de 30 anos. So I have loved you Então eu já amava vocês since before most of you in this room were even born. desde antes de muitos aqui até mesmo nascerem. And so it took me a while to get here. Então levou um certo tempo para que eu pudesse estar aqui. I have to give God the E glory eu tenho que dar a glória a Deus, because Monday night porque segunda noite we flew into Orlando. nós vamos para Orlando. We got to the gate. Chegamos no portão para embarcar para cá. And they didn't let me on the airplane. E eles não me permitiram entrar no avião. And so there was something wrong with my visa. Tinha alguma coisa errada com o meu visto. So I looked at him, I said, get on the plane. Então eu olhei para o meu marido e falei, entra você no avião. I've got this. Eu dou conta aqui. I'm going to the Brazilian consulate tomorrow. E amanhã eu vou para o consulado brasileiro. So I went to the consulate the following morning in Orlando. Então eu fui para o consulado na manhã seguinte em Orlando. And they wouldn't let me in the door. E eles não me deixavam nem entrar pela porta.
I stood on the sidewalk, E eu fiquei lá na calçada. and all they would give me was an email E address. tudo que eles me davam era um endereço de e-mail. So I stood out there for an hour and a half, Então eu fiquei lá fora por 1h30. and I had an email war E eu tive uma guerra de e-mails between Orlando and Atlanta. entre Orlando e Atlanta. And then they kicked me off the sidewalk. E aí eles me expulsaram da calçada. They told me I couldn't stay there. Eles falavam que eu não podia ficar ali. But I'm going to tell you something about our God. Mas eu vou te falar algo sobre o nosso Deus. He knows our prayers before we ever pray them. Ele sabe as nossas orações antes mesmo de nós orarmos elas. And any delay E qualquer atraso in the life of a believer, na vida de um cristão, whether you understand it or not, quer você entenda ou não, it is divine delay. é atraso divino. So if you just won't get upset about it, Então, se você simplesmente não ficar if we chateado, won't get frustrated and offended with God, se você não ficar frustrado e ofendido com and Deus we rest in who He e is, descansar em quem Ele é, He can move because He's already taken care of it. Ele pode se mover, porque na verdade Ele já está cuidando de tudo. So in complete trust, Então, em confiança completa, I gave it to Him. eu entreguei para Ele. And I went home. I was staying with some friends of ours in Orlando, Matt and Kelly Gilman, and I took a nap. E eu fui para casa de alguns amigos nossos que estavam me recebendo, Matt e a Kelly Gilman, e eu tirei uma soneca. And before I took a nap, E antes de tirar uma soneca, I said, God, you know the desire of my heart to be in Brazil. eu disse: Deus, o Senhor conhece o desejo do meu coração de estar no Brasil. And if it's not this trip, Se não for nessa viagem, I'm going to Brazil. eu vou pro Brasil. And so when I woke up 2 hours later, Então, quando eu acordei 2 horas depois, I looked at my phone eu olhei pro meu celular and it said, Lisa Nelson, e dizia: Lisa Nelson, we are so excited to tell you we have your visa. nós estamos empolgados em dizer que o seu visto saiu. I was so excited. Eu estava tão empolgada. So they rushed me to the airport and I landed Wednesday morning, and it has been a dream come true because we have loved you before we ever arrived. Então eu cheguei aqui na quarta-feira pela manhã, e desde que eu cheguei aqui é um sonho realizado, porque nós amávamos você antes mesmo de estar aqui. So my boyfriend turned 61 yesterday. Então ontem o meu namorado fez 61 anos de idade. I would love for you guys to sing happy birthday to him in E eu amaria Portuguese. que vocês cantassem parabéns para você, para ele em português. Vamos lá, 1, 2, 3. E parabéns. Yeah, viva o Rusty. Thank you. Obrigado. Hola Glass. Did I say that right? See, she said it right. Ela falou certinho. Yeah. Yeah. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. You may be seated. Vocês podem se assentar. It is such an honor to be here. É uma honra tão grande estar aqui. I am from Alabama. Eu sou do Alabama. How many have ever been to Alabama? Quantos aqui já foram no Alabama? Oh, thought so. Foi o que eu pensei. I am a redneck. Eu sou um caipira. You didn't even know what that meant. But Você nem sabe direito o que é um caipira americano. I will tell you in Alabama, Mas eu vou te falar que no Alabama, she is not my first cousin. vou te falar, minha esposa não é a minha prima de primeiro grau, viu? She's my second cousin. É prima de segundo grau. So my children twitch just a little bit. Not Então, much. os meus filhos às vezes dão uns tremeliques estranhos assim, normal. But I'm so thankful to be here Mas tonight. eu sou tão grato em estar aqui hoje. I want to thank Pastor Teo and Junior. Eu quero agradecer os pastores Teófilo e pastora Júnia. How many know God has gifted you with amazing leaders? Quantos aqui sabem que Deus presenteou vocês com líderes incríveis? Amen. Amém? I want to thank God for Kale.
Eu quero And agradecer Bia, a Deus pelo Caio e pela Bia. thank you for Muito- your leadership. Muito obrigado pela liderança de vocês. And when I walked into, how many appreciate them? Quantos aqui apreciam a vida do Yes. Caio e da Bia? This is my little brother, Pastor Isaac, E esse é meu irmãozinho, Isaac. and I'm grateful for him. E eu sou muito grato pela vida dele. We have been in Israel together, Nós estivemos em Israel juntos. actually twice, Na verdade, 2 vezes. and we have served together, and he has helped me translate even in May when I was here. E nós já servimos juntos e ele me ajudou me traduzindo até mesmo em maio quando eu estive aqui. I had the honor of going up to the farm Eu tive a honra de ir lá na Dunamis Farm and doing the worship conference there, para fazer parte do Retiro Alto Monte. and then coming and speaking at this amazing church. E aí eu Zion. vim e preguei nessa igreja incrível que é a Zion. So to be here tonight Então, para estar aqui hoje à noite is one of the greatest honors of my é life. uma das maiores honras da minha vida. I have been in ministry for over 41 years. Eu já estou no ministério há mais de 41 anos. I had black hair when I began, Quando eu comecei, meu cabelo era preto. and so I cannot count my hair. E eu não consigo contar os meus cabelos, I could probably name my hair, mas eu consigo dar alguns nomes para o meu cabelo. but it has been an honor to be a pastor all Mas, these years. mas tem sido uma honra ser um pastor por todos esses anos. But I have a message for you tonight. Mas eu tenho uma mensagem para você nessa noite. I actually was going to be preaching from Isaiah 11. Na verdade, eu ia pregar a partir de Isaías 11. I was going to talk about the resting of the Holy Spirit. Eu ia falar sobre como o Espírito Santo descansa e repousa. I know you're in a series on the Holy Eu Spirit. sei que vocês estão no meio de uma série sobre o Espírito Santo. I was going to talk about the spirit of wisdom and counsel, Eu ia falar sobre o espírito de sabedoria e revelação, the spirit of power and might, o espírito de poder e força, of knowledge and the fear of the o Lord. espírito de conhecimento e do temor do Senhor. And 30 minutes before I got here, E 30 minutos antes de chegar aqui, Holy Spirit shifted my message o Espírito Santo mudou minha mensagem. because I believe you are a chosen generation. Porque eu acredito que vocês são uma geração escolhida. You are a royal priesthood. Vocês são sacerdócio real, You are a peculiar people. um povo peculiar. You have been called for such a time as this, Vocês foram chamados para um tempo como este, to show forth the praises of Him para elevar os louvores do Senhor, who has called you out of darkness into His marvelous light. que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. When I walked into this room Quando eu entrei nesse lugar and the high praises of God were in your mouth, e os louvores do Senhor estavam nos seus lábios, I sensed there was a sharp two-edged sword in your eu hand. senti que havia uma espada de 2 gumes afiada nas suas mãos. And there is a threat of hell in this room E existe uma ameaça do inferno contra essa sala. because you have surrendered to Him. Mas na verdade vocês são uma ameaça ao inferno, porque And I'm vocês se honored. renderam a Ele. Hallelujah. E eu sou honrado de estar aqui. But I want you, if you would, to take your Bibles and turn with me to Isaiah 60. Mas eu gostaria que você Isaiah 6. abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. I want to just give you one passage from this encounter. E eu quero ler uma parte desse encontro que acontece aqui. I want you to see why this encounter came to Isaiah. Eu quero que você entenda por que esse encontro aconteceu então com Isaías. Because it was the prophet Isaiah Porque era o profeta Isaías who would declare the suffering servant. que declarava sobre o servo sofredor. It would be the prophet Isaiah Seria o profeta Isaías, who would declare what would happen when the Spirit of the Lord would come on your life. que declararia também o que aconteceria quando o Espírito do Senhor viesse sobre a sua vida. When the Spirit would rest on your life. Quando o Espírito repousasse sobre você. He would speak that He would be the one that would come and bring the light. Ele declararia sobre Jesus que ele é aquele que viria e traria a luz. Isaiah was the prophet to reveal Messiah. Isaías era o profeta que revelaria o Messias. He would even reveal that there would be a woman, a virgin, who would bear a son. Ele até mesmo revelaria que a virgem daria à luz um filho. He was a very strategic prophet. Ele foi um profeta muito estratégico. I believe the spirit of Isaiah, Eu creio que o espírito de Isaías, the anointing of a Isaiah, unção de Isaías, is on what I have sensed in Brazil, ela está naquilo que eu senti sobre o Brasil, on a generation that you come from. sobre a geração da qual você faz parte.
So I want to read this passage. Então eu quero ler essa passagem. In Isaiah 6, Em Isaías 6, verse 1, versículo 1. in the year that King Uzziah died, No ano da morte do rei Uzias, I saw the Lord. eu vi o Senhor, He was high and exalted, alto e exaltado, seated on a throne, em trono alto, and the train of his robe filled the temple. e a orla do seu manto enchia o templo. What is revival? O que é avivamento? It is actually when we find our spiritual hunger, Na verdade, avivamento é quando encontramos de novo a nossa fome espiritual. that our spiritual senses get rejuvenated. É quando os nossos sentidos espirituais são rejuvenescidos. It's a returning back to a passionate pursuit of the heart of God. É um retorno a uma busca apaixonada pelo coração de Deus. It's a generation learning to seek His face, É uma geração que está aprendendo a buscar a face dele. not just for others, Não apenas pelos outros, but for yourself. mas por você mesmo. It's learning to ask, to seek, to find. É aprender a buscar, a pedir e a encontrar. It's what gives the church its voice. É o que dá a voz da igreja. It's what causes us to be a force in the earth. É o que nos leva a sermos uma força na terra. It's what causes you to make a difference in Brazil. É o que te leva a fazer a diferença no Brasil. It's how we counter the antichrist culture in the world. É como nós vamos contra a cultura anticristo no mundo. It is this encounter with God. É esse encontro com Deus. We have to have a vision of Him E nós precisamos ter uma visão dele, so we can have a vision for Him. para que possamos ter uma visão que vem dele. So here is Isaiah. Então aqui está Isaías. Here is the prophet. Aqui está o profeta. Here is the one saying, I want to point you to the one who is coming. Aqui está aquele que diz: eu quero apontar para vocês aquele que vem. But he's coming at a very critical moment. Mas ele está vindo em um momento muito crítico. It says in the year King Uzziah died. E fala que no ano em que o rei Uzias morreu. Who was King Uzziah? Quem era o rei Uzias? Who was this king? Quem era esse rei? It says in 2 Chronicles 26. Em 2 Crônicas, capítulo It 26, says that Uzziah sought God during the days of Zechariah, diz que Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias. who this prophet taught him the fear of God. E esse profeta havia ensinado ele a temer ao Senhor. And as long as the king sought guidance from the Lord, E enquanto o rei buscasse a direção de Deus, God gave him success. Deus o dava sucesso. He had a successful kingdom. E ele teve um reinado de sucesso. Uzziah was 16 years old when he became king. Uzias tinha 16 anos de idade quando ele se tornou rei. He ruled in Jerusalem for over 52 years. E ele reinou em Jerusalém por mais de 52 anos. He was a strategic king. E ele foi um rei muito estratégico. He made war on terrorism. Ele guerreou contra o terrorismo. He was a threat to the Philistines. Ele era uma ameaça aos filisteus. He was a military genius. Ele era um gênio militar. His army was made of well-trained elite O warriors. seu exército era feito de guerreiros de elite treinados. This young king developed weaponry. E esse jovem rei desenvolveu armas. He established cities and fortified areas. Ele estabeleceu cidades fortificadas. He was constantly expanding and growing. Ele estava constantemente expandindo e crescendo. He was a king that provided all the needs for his people E of ele era um Judah. rei que proveu todas as necessidades para o seu povo de Judá. He dug water cisterns. Ele desenvolveu sistemas hidráulicos. He kept great herds of livestock. E ele manteve grande número de rebanhos. He had all these prosperous farms. Então ele tinha também todas essas fazendas prósperas. The economy was booming under Uzziah. Então debaixo do reinado de Uzias, a economia estava num ápice. It was actually the most prosperous time for Judah. Na verdade foi a temporada mais próspera de Judá. The Bible says of him A Bíblia fala dele that his fame spread far and wide. que a sua fama se espalhou para todos os lados. The Lord gave him marvelous help. O Senhor o deu ajuda maravilhosa. This king became very powerful. E esse rei se tornou então muito poderoso. His very name Uzziah O próprio nome Uzias means my strength is Jehovah. significa a minha força é Jeová. That's a powerful king. Esse é um rei poderoso. That's a prosperous time. É um tempo próspero. Security was all around. Havia segurança para todos os lados. And the secret to his E success, o segredo do sucesso dele, you'll find in 2 Chronicles, você encontra em 2 Crônicas, was that God helped him. é que Deus o ajudava.
Actually, it says he greatly helped him. Na verdade, a palavra diz que Deus o ajudava grandemente. It actually means he marvelously helped him. Que o significado original é que ele o ajudava de maneira maravilhosa. The word translated in the Hebrew means God surrounded him. E a palavra traduzida do hebraico significa que Deus o cercava. He had a wall of blessing around him. Ele tinha uma muralha de bênçãos ao redor dele. And whatever attack came against Judah, E qualquer ataque que viesse contra Judá, whatever attack came against King Uzziah, qualquer ataque que viesse contra o rei Uzias, the attack had to go through God first o ataque primeiro tinha que passar por Deus to get to Uzziah. para chegar até Uzias. How many would say that's a safe place? Quantos diriam que esse é um lugar seguro de estar? And the Bible says, as long as Uzziah sought the Lord, E a Bíblia diz que enquanto Uzias buscou o Senhor, he prospered and had success. ele prosperou e teve êxito. It meant it was a habitual thing. Significa que isso era algo habitual para ele. It was consistent every day. Era consistente todos os dias. It was a constant reminder to himself Era constante lembrete para ele mesmo where his blessing was coming from. de onde as suas bênçãos estavam vindo. It was a constant reminder to Uzziah Era constante lembrete para Uzias that God was in de charge. que Deus estava no comando. And as long as the heart of Uzziah humbly sought the Lord, Enquanto o coração de Uzias humildemente buscasse o Senhor, God prospered him. Deus o prosperava. It means he pushed him ahead. Significa que ele embalava ele para frente. As long as this king humbly looked to the Lord Enquanto esse rei humildemente olhasse para Deus, for all of his guidance and protection, buscando direção e proteção, God surrounded him. Deus o cercava, He helped him. o ajudava, He blessed him. o abençoava, He cared for him. se importava com He ele encircled him. e o cercava por todos os lados. And there were 3 keys to his success. E haviam 3 chaves para o seu Now sucesso. stay with me Agora tonight. fica comigo nessa noite. I want to paint this picture Eu quero trazer para você essa imagem, because what I sense in this room porque o que eu sinto nessa sala is not what I want to expose. não é o que eu quero expor. What I sense in this room O que eu sinto nessa sala is a tool of the enemy to try to stop you. é uma ferramenta do inimigo para tentar te parar. But I came here to remind you Mas eu vim aqui te lembrar that if God is for you, que se Deus é por você, who can be against you? quem pode ser contra você? Three keys to his success. 3 chaves para o sucesso de Uzias. Number 1, A primeira, the fear of the o Lord. temor do Senhor. The Bible says he walked in the fear of the Lord. A Bíblia diz que ele caminhava no temor do Senhor. He walked in reverence for God's commands. Ele caminhava em reverência com os comandos de Deus. He dreaded offending Jehovah. E ele temia ofender Jeová. He wanted to walk in such a way Ele queria caminhar de tal forma that he kept a tender conscience before God. que ele mantinha uma consciência sensível diante do He Senhor. hated sin. Ele odiava o pecado. He had respect for his word. Ele tinha respeito pela palavra. He was God conscious. Ele era consciente de Deus. He was not sin Ele conscious. não era consciente do pecado. He was God conscious. Ele era consciente de Deus. And they that keep their minds stayed on him, E aqueles que mantêm a sua mente he nele, said, I will keep you in perfect peace. ele diz, eu os manterei em perfeita paz. Isaiah would say, if you focus on him, Isaías diz, se você focar os seus olhos nele, he will keep you in shalom, shalom. ele o manterá em shalom, shalom. He will give you peace to your intellect, Ele dará paz ao seu intelecto and he will give you peace to your emotions. e ele dará paz às suas emoções. So here is Uzziah. Então aqui está Uzias, He continually kept a tender conscience to God. continuamente mantinha uma consciência sensível a Deus. The Psalm 111:10 O says, Salmo 111, versículo 10 diz the good life begins with the fear of God. que uma boa vida começa com o temor do Senhor. Do that, Faça isso and you'll know the blessing of God. e você conhecerá a bênção de Deus. His hallelujah lasts forever. O seu aleluia dura para sempre. It says in Proverbs 9, Também fala em Provérbios capítulo 9 skilled living que a vida sábia, gets its start in the fear of God. ela começa no temor de Deus. Insight into life Para dentro da vida
comes from knowing a holy God. O conhecimento da vida vem do conhecimento do santo. So Uzziah walked in the fear of God. Então Isaías caminhava no temor do Senhor. The fear of the Lord is the beginning of O wisdom. temor do Senhor é o princípio da sabedoria. It is to hate evil. É odiar o mal. This young king E esse jovem rei, wanted to honor him. ele queria honrar a Deus. The second key to his A success segunda chave para o sucesso dele is that he had a heart of the Lord. é que ele tinha o coração segundo o Senhor. He was a seeker of God's heart. Ele buscava o coração de Deus. The king was conscious of his weakness and inability. O rei estava consciente da sua incapacidade. He knew he could not rule Judah on his own Ele strength. sabia que ele não conseguia governar Judá na sua própria força. He knew he had to have God's direct leading and guidance. Ele sabia que ele precisava da liderança e da direção direta de Deus. He had a humble recognition, Ele tinha um reconhecimento humilde. I need God. Eu preciso de Deus. I need to spend time. Eu preciso gastar tempo com Deus. You see, humility Entenda, humildade is absolute, complete dependency on God. é dependência absoluta e completa de Deus. Humility is not a look. Humildade não é uma aparência, It's not a thank you. não é falar obrigado, assim. Actually, humility is dependency on God. Na verdade, humildade é depender de Deus. It is humility that releases the power of God in our life. E é a humildade que libera o poder de Deus na nossa vida. It is our surrender. É a nossa entrega. It is our life to Him. É a nossa vida entregue a Ele. That's why James would say, É por isso que Tiago diria: humble yourself under the mighty hand of God, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do and Senhor, He will lift you up. e Ele os exaltará. Humble yourself Se humilhe, means to put your head isso significa colocar a sua cabeça under His hand. debaixo da mão dele. As long as I am under His hand, Enquanto eu estiver debaixo da mão do Senhor, I'm under His eu authority. estou debaixo da autoridade dele. When I take my head from His E hand, quando eu tiro a minha cabeça de debaixo da mão dele, I say I can do it my way. eu digo, eu consigo fazer do meu jeito. But when we humble ourselves, Mas quando nos humilhamos, He lifts us up ele nos exalta under His authority. debaixo da autoridade dele. So if God humbles Então, us, se Deus nos humilhar, it's called humiliation. isso se chama humilhação. It brings embarrassment. Isso traz vergonha. It brings dishonor. Isso traz desonra. My generation A minha geração and the one just before me e a geração que vem antes de mim have seen a lot of mighty men and women of God fall, viu muitos grandes homens e mulheres de Deus who caírem. once knew the anointing, Aqueles que uma vez conheceram a unção, who once were touching nations. que uma vez estiveram tocando as nações. What was it that happened in their life? O que foi que aconteceu na vida deles? How did they get their head from under His hand? Como que eles tiraram a cabeça de debaixo da mão do Senhor? What was it that caused the blessing of God O que foi que levou a bênção de to Deus be withdrawn from their de life? ser retirada da vida deles? They started well, Eles começaram but bem, did not end strong. mas não finalizaram bem. But I came to tell you Mas eu tonight vim te dizer nessa noite that we serve the God who is Alpha que nós servimos o Deus que é o Alfa and He is e Ele Omega. é o Ômega. He is the author, Ele é o autor He is the e finisher é o of our faith. consumador da nossa fé. He does not bring you this far Ele não te trouxe até aqui to allow you to run back, para permitir que você retroceda. but He calls you to come forward. Ele te chama a avançar. Hallelujah. Amém? Aleluia. So hold on. Então, fica comigo. In 2 Chronicles 26, Em 2 Crônicas 26, it says Uzziah sought the Lord. diz que Isaías buscou o Senhor. It means he would tread frequently Isso before significa God. que ele entrava frequentemente diante do Senhor. His tender heart O seu coração sensível was the result of spending much time with the Lord. era resultado de passar muito tempo com o Senhor. Third thing, E a terceira chave para o sucesso. he had the favor and approval of God. Ele tinha o favor e a aprovação de Deus. He was a pursuer of the purpose of God. Ele perseguia os propósitos de Deus. God, what makes you happy? Deus, o que é que te faz feliz? What causes you to delight in O que us? te faz ter prazer em nós? What causes me to delight in E you? o que me leva a ter prazer em ti? I want your heart. Eu quero o teu I coração. want what makes you smile. Eu quero o que te faz sorrir. He did what was right in the eyes of the Lord, Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, just as his father Amaziah had done. assim como o seu pai Amazias tinha feito.
Paul said in Ephesians. Paulo diz em Efésios. Are you with me Vocês tonight? estão comigo nessa noite? Paul said in Ephesians, Paulo diz em Efésios: find out what pleases Christ encontre aquilo que agrada ao Senhor and do it. e faça isso. Just do it. Só faz isso. When I walked in this room tonight, Quando eu entrei nessa sala hoje, I sensed the smile of God. eu senti o sorriso de Deus. I watched your faces. Eu vi o rosto de vocês. I couldn't help but see your faces. Eu não conseguia evitar de ficar olhando para o rosto de vocês. You were lost in His E presence. vocês estavam perdidos na You were presença lost dele. in worship. Perdidos em adoração. You can't hang out with God Você não consegue ficar passando tempo com without Him Deus tendering your heart. sem Ele sensibilizar o seu A coração. sensitivity starts Uma happening. sensibilidade começa a surgir. That was Uzziah. Esse era Uzias. And as long as he sought the Lord, Enquanto ele buscava o Senhor, God blessed him. Deus o abençoava. But something happened. Mas algo aconteceu. Uzziah failed. Uzias falhou. There were 3 reasons Uzziah failed. E houveram 3 motivos pelos quais Uzias falhou. He no longer feared God. Ele deixou de temer o Senhor. He stopped seeking God. Ele parou de buscar a Deus. He no longer desired God's approval. E ele não mais desejava a aprovação de Deus. So the things that brought him success Então as coisas que o trouxeram até o sucesso became the stumbling blocks se tornaram os blocos de tropeço that caused God's surrounding que fizeram com que aquele cercar de Deus to fall. caísse. He no longer feared God. Ele não mais temia o Senhor. He stopped seeking God. Ele parou de buscar a Deus. He no longer desired God's approval. E ele não mais desejava a aprovação de Deus. And the Bible says this. E a Bíblia diz o seguinte: But then the strength and success mas então a força e o sucesso went to Uzziah's head. subiram para a cabeça de Uzias. Arrogant and proud, he fell. E arrogante e orgulhoso ele caiu. One day, Dia, contemptuous of God, sem consciência de Deus, he walked into the temple of God ele entrou no templo do Senhor like he owned it como se fosse templo dele. and took over, E ele tomou conta, burning incense on the incense altar. queimando incenso no altar de incenso. It says the priest Ararazah, E diz que o sacerdote, backed up by 80 brave priests, junto com 80 corajosos sacerdotes, tried to prevent him from doing it. tentou impedir que ele fizesse isso. Because even though he was a successful king, Porque ainda que ele fosse um rei bem-sucedido, he was never given the right ele não tinha o direito or the role ou o papel to step into the temple de entrar no templo out of entitlement através de um senso de direito and burn incense to God. e queimar incenso a Deus. And because of his rebellion, E por causa da rebelião dele, God struck him with leprosy. Deus o atingiu com lepra. And he, to the day he died, E até o dia da sua morte, was in isolation. ele foi isolado. You say, why do you talk about this today? E você pode se perguntar, por que você está falando disso hoje? Because an Isaiah generation, Porque uma geração de Isaías, what I sense in this room, e o que eu senti nessa sala, God takes moment of death Deus ele pega um momento de morte and he brings life. e ele gera nova vida. He takes what the enemy means for evil. Ele pega aquilo que o inimigo intentou para o mal He shifts it for good. e ele muda isso para algo bom. God flips scripts. Deus ele vira o roteiro. When the enemy thinks he's on top, Quando o inimigo pensa que ele está por cima, when he thinks he owns a nation, quando ele pensa que ele é dono de uma nação, God raises up an Isaiah generation Deus levanta uma geração de Isaías that has an encounter with him, que tem um encontro com ele, that comes into a place. que vem a um lugar You are actually in a place e na verdade vocês estão em um that the lugar foundation is secure. em que a fundação está assegurada. You are in a church. Vocês estão em uma You're igreja a part of a ministry e são parte de um ministério that the foundation is secure. em que a fundação é segura. Men and women of God Homens e mulheres de Deus seeking his face, buscando a face dele, wanting his glory, querendo a glória dele, longing for his presence. ansiando pela presença dele. God takes what failure was in past. Deus pega o fracasso do He passado shifts the moment. e ele vira o He momento brings glory e to ele traz himself. glória para si. Hallelujah. Aleluia.
See, pride is nothing more than refusal to submit to God. Entenda, orgulho nada mais é do que uma recusa em se submeter a Deus. Proverbs says pride goes before destruction, Provérbios diz que o orgulho precede a and a queda haughty spirit before the fall. e um espírito arrogante precede a queda. It actually means this kind of pride Na verdade, quando fala desse tipo de orgulho, destroys dreams. ele destrói sonhos. You could say it this way. Você poderia dizer da seguinte forma: Pride goes before the killing of a dream o orgulho precede a morte dos sonhos and God's dream for your life. e os sonhos de Deus para sua vida. God opposes the proud, Deus se opõe ao orgulhoso, but he gives grace to the humble. mas ele dá graça aos humildes. What that means in the Greek, O que isso significa no grego it's a original picture of an army being set in array. é uma imagem de um exército sendo enviado adiante. In other words, pride calls out God's army. Em outras palavras, o orgulho chama os exércitos de Deus contra você. No wonder it goes before destruction. E não é uma surpresa que ele precede a destruição, But it is the fear of the Lord mas é o temor do Senhor that provokes the hand of the Lord que traz a mão de Deus to be on a life. que esteja sobre a nossa vida. Do you realize what the sin of Sodom was? Você percebe qual era o pecado de It Sodoma? says in Ezekiel, Em Ezequiel diz, 16. Ezequiel capítulo it says, look, 16, this is the iniquity of your sister diz, Sodom. olha, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. She and her daughter had pride, Ela e as filhas eram orgulhosas, fullness of food, tinham fartura de comida abundance of e idleness. viviam despreocupadas. Neither did she strengthen the hand of the poor and the needy. E não ajudavam os pobres e os And necessitados. they were haughty and committed abomination before me. Eram altivas e cometeram práticas detestáveis diante de mim. Therefore I took them away. Por isso eu me desfiz delas. One of my favorite authors, Um dos meus autores favoritos, his name is Francis Frangipan. o nome dele é Francis Frangipan. He made a statement years ago. Ele fez uma declaração anos atrás. When he speaks of virtue, E quando ele fala sobre when he virtude, speaks of humility, quando ele fala de humildade, of a generation that does know their God, de uma geração que conhece o seu Deus, that they will be strengthened, que eles seriam fortalecidos, they will take action. eles entrariam em ação. What does that look like? Como é que isso se He parece? said Satan fears that kind of virtue. Ele diz que Satanás, ele teme esse tipo de He's virtude. terrified of humility. Ele é aterrorizado com He humildade. hates it. Ele odeia a humildade. He sees a humble person, Ele vê uma pessoa humilde, it sends chills down his back. isso traz arrepios na espinha de His Satanás. hair stands up O cabelo da nuca de Satanás se arrepia when Christians kneel down. quando cristãos se ajoelham. For humility is the surrender of the soul to Pois a God. humildade é o rendimento da alma a Deus. The devil trembles before the meek, O diabo treme diante dos mansos. because in the very areas when he once had success, Porque nas áreas onde ele uma vez ele tinha sucesso, there stands the Lord. ali está o Senhor. And Satan is terrified E of Jesus. Satanás ele tem medo de Jesus. So when you kneel Então, down, quando você se ajoelha, God stands up, Deus se coloca de pé. and the gates of hell E cannot as prevail portas do against inferno you. não podem prevalecer contra você. Paul would say in Timothy, in Philippians, Paulo ele diz em Filipenses, he said, counting everything lost to know him. ele diz, eu considero tudo perda para conhecê-lo. He said, I just want to know him. Ele diz, só quero conhecê-lo. The power of his O resurrection, poder da sua ressurreição, the fellowship of his suffering, a comunhão do seu sofrimento, being made conformable to his death. ser conformado com sua I morte. want to know him. Eu quero conhecê-lo. What I sensed in this room E tonight, o que eu senti nessa sala hoje, I sensed a generation eu senti uma geração that says, I want to know you. que diz, eu quero te conhecer. I want to make you known. E eu quero te fazer conhecido. There's a stirring in Brazil. Tem algo acontecendo no Brasil. There's a sound I heard in May. Tem um som que eu ouvi quando eu vim aqui em maio. It was not a sound from the platform. E não era um som que vinha da plataforma. It was a sound out of you. Era um som que saía de vocês. I haven't heard that sound in E years. eu não ouvia esse som há muitos anos. It was the sound of revival. Era o som de avivamento. It was the sound of Era reformation. o som de reforma.
It was the sound of Isaiah. Era o som de Isaías. It was the sound of a generation O som de uma geração that says, I want to know you. que diz: eu quero te And conhecer. the power of your E o resurrection. poder da sua And the ressurreição. fellowship of your E a suffering. comunhão do seu sofrimento. It was an Isaiah moment. Era momento de When Isaías. finally Isaiah is not asking God for an explanation. Quando finalmente Isaías não está pedindo a Deus uma explicação. He has watched the king die. Ele viu o rei morrer. He has watched all of the resources start to be deplenished. E ele viu os recursos começarem a acabar. He has watched Judah, who once had a king that was their focus. E ele viu Judá, que uma vez tinha um rei que era o seu foco. They were putting their trust in man Agora eles estavam colocando sua confiança em homens. because he was a brilliant leader. Porque ele era um líder brilhante, esse rei. And Isaiah was not looking for an explanation. E Isaías não estava mais buscando uma explicação. Yet still there was a heart of wonder. Mas ainda havia um coração maravilhado. What are you doing, God? O que você está fazendo, Deus? What is this about? Do que é que isso se trata? And in Isaiah 6, Em Isaías 6, if our keyboard player would come. se o tecladista pudesse subir aqui. In Isaiah 6, Em Isaías 6, he says, ele diz: in the year that King Uzziah died, no ano em que o rei Uzias morreu, in the year that pride died, no ano em que o orgulho morreu, in the year that distraction died, no ano em que a distração morreu, in the year that even what we labeled success died, no ano em que até mesmo o que chamamos de sucesso morreu, in the year that wonderful things were happening, no ano em que coisas maravilhosas estavam acontecendo, but yet they were stamped to a man, mas elas estavam ligadas a um homem, to a government, a um governo. because God says, I'm bringing you to a place Porque Deus diz: eu estou trazendo vocês a um where I lugar will be your em resource. que eu serei o seu recurso. I am your strength. Eu sou a sua força. I am your joy. Eu sou a sua I alegria. am your shalom. Eu sou o seu shalom. I am your strength. Eu sou a sua força. I am your song. Eu sou a sua canção. When your song seems deplenished, Quando a sua canção parece ter fim, I will surround you with songs of eu te deliverance. cercarei com canções de libertação. And when the king Uzziah E died, quando o rei Uzias morre, the moment pride died, no momento em que o orgulho morre, Isaiah said, Isaías disse: I saw the Lord, eu vi o Senhor. and he was high and lifted up. E ele estava alto e exaltado. His train filled the temple. E a orla do seu manto enchia o templo. Above him stood the seraphim. E perto dele estavam serafins, They had 6 wings. que tinham 6 asas. With 2 they covered their face. Com 2 cobriam o rosto. With 2 they covered their feet. Com 2 cobriam os pés. And with 2 they did fly E back com and forth. 2 eles voavam de um lado And para I o heard outro. one cry to the other, E eu ouvi um clamando ao outro: Holy, holy, Santo, holy Santo, Santo is the Lord God é o Almighty. Senhor Todo-Poderoso. The whole earth is full of His A glory. terra está cheia da sua And glória. the posts were shaken. E o templo tremeu. Smoke filled the temple. E fumaça encheu o templo. And when I saw Him, E quando eu o vi, I saw myself. eu me vi. And I said, woe is me, Eu disse: ai de mim, because I'm a man of unclean lips. sou um homem de impuros lábios. And I dwell among a people of unclean Eu lips. habito em meio a um povo de impuros For my lábios. eyes have seen the King. E os meus olhos viram o rei. My eyes have seen you. Os meus olhos te viram. And one of the seraphim flew and took a coal from the altar. E um dos serafins voou e pegou uma brasa viva do altar. And he came and touched my E lips. veio e tocou os meus lábios. He said, now I purify you. Ele disse: agora eu estou te purificando. Speak, Fale, speak, fale, declare, declare, worship. adore. So tonight, Então nessa noite, this message essa mensagem is really a message of encouragement. é uma mensagem de encorajamento. It's one to keep pressing in the way you are. É uma para continuar indo do jeito que vocês estão indo. Don't get distracted. Não se distraia. You've only just begun. Vocês só começaram. I can tell you I was young, Eu posso te dizer, eu já fui jovem. and now I'm getting a lot older. E agora eu estou ficando mais velho.
But I have never seen the righteous forsaken, Mas eu nunca vi o justo abandonado, nor his seed begging bread. ou o justo mendigar o pão. My generation is cheering you A on, minha geração está torcendo por vocês, saying, rise and shine, dizendo: levante e for the light resplandece, has come, pois a luz é and the chegada. glory of the Lord A has risen glória upon do you. Senhor se levanta sobre você, Great darkness has covered the people, pois as trevas cobrem os povos, gross darkness the people. e as trevas estão sobre eles. But Isaiah said, but my radiance will Mas shine on Isaías you, diz: mas a minha luz brilhará sobre ti, because the Spirit of the Lord is upon pois o you. Espírito do Senhor é sobre He has você, anointed you to preach good e Ele news te to the ungiu para poor. pregar as boas novas aos pobres, He has sent you to set the captives free, para libertar os cativos, to let the prisoners come out. para que os prisioneiros sejam He has livres. given you an Ele anointing, te deu uma unção a yoke destroying, para quebrar o a jugo, burden moving, para mover o fardo, anointing of a God. unção de Deus. And if God is for E you, se Deus é por ti, who can be against quem you? será contra ti? Don't let pride, Não deixe que o don't orgulho, let distraction, não deixe que a don't distração, let anything não deixe que nada keep you from who He te is. impeça de ver quem Ele é. Because of who He Porque is, por causa de quem Ele you will é, find who you você are. encontrará quem você é. You're an Isaiah Você é uma generation. geração de So Isaías. stand to your feet. Então fique de pé no seu lugar. Somebody lift your E voice. alguém erga a sua voz. Somebody lift your voice. Alguém erga a sua voz. Somebody lift your Alguém voice. erga a sua voz. Come on, give Him praise. Vamos lá, louve a Ele nesse lugar. Hallelujah. Aleluia. Come on, lift your voice. Erga a sua voz. Hey. Come on, lift your voice tonight. Erga a sua voz essa noite. Lord, this is a generation that will bear the suffering Christ, Senhor, essa é uma geração que pregará o Cristo sofredor, who would be the one who would rise on the third day. aquele que se levanta no terceiro dia, You would be the one who would be seated on the aquele throne. que se levanta, que se assenta à destra do Pai, The one and unto the Lamb. aquele que é o Cordeiro, The one to be blessing and glory and aquele que honor, será abençoado, bendito com honra e glória, power and dominion, poder e domínio forever and forever. para sempre e sempre. Yes. Sim, In the year that pride died, no ano em que o orgulho morreu, I saw the Lord eu vi o Senhor seated on the throne, assentado no trono, high and lifted up. alto e exaltado. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Come on, press in for a moment. Vamos lá, pressione por um momento. Yes, Spirit of the Lord, Espírito de Deus, Spirit of the Lord, Espírito de Deus está sobre você. Spirit of the Lord is, O Espírito de Deus está sobre Spirit of the você. Lord is. O Espírito de Deus está sobre ti. Spirit of wisdom, O Espírito de sabedoria e de power conselho, and might, de poder e força, oh, knowledge and the fear. de conhecimento e do temor de Deus.
was the moment Isaiah got his eyes off of everything around him. Foi no momento em que Isaías tirou os olhos de tudo que estava ao redor dele. He dealt with distraction. Ele lidou com as distrações. It was why he would say in the year that King Uzziah died, É por isso que ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, when everything we had put our hope in, quando tudo aquilo onde as nossas esperanças estão, I saw him. eu vi o Senhor. I saw where my help comes from. Eu vi de onde o meu socorro vem. My help comes from the Lord, O meu socorro vem do Senhor, the maker of heaven and earth. que fez os céus e a terra. With no one looking around just for a moment today. Sem olhar para as pessoas ao seu redor, só por um momento hoje. If you're here in this room, Se você está aqui nessa sala, you would say, Pastor Rusty, você diria, Pastor Rusty, I've been distracted. eu tenho andado distraído. I once walked close to him. E uma vez eu caminhei perto dele. I once sensed the tenderness of my heart toward Jesus. Houve um tempo em que eu sentia uma sensibilidade no meu coração para Cristo. But life distracted me. Mas a vida me distraiu. I have felt this distance. E eu senti essa distância. And I want that distance restored. E eu quero restaurar, tirar essa distância. I want that heart to know him restored. Eu quero que esse coração que o conhece seja restaurado. You may be a guest tonight. Talvez você seja um visitante aqui. And maybe you felt a little uncomfortable. Ou talvez você até se sente um pouco desconfortável. But he drew you here Mas Ele te trouxe aqui. because he surrounds you with his love. Porque Ele te cerca com o amor He dele. loves you with an everlasting love. Ele te ama com um amor eterno. He doesn't care where you've been. Ele não se importa de onde você esteve. He just says, come on home. Ele só diz, vem para casa. Come on home. Vem para casa. And if you're here tonight, Se você está aqui nessa noite, you would say, that's me. e você fala, esse sou eu. And you would lift your hand and say, would you pray Levante a sua for me? mão e eu quero orar com você. That is me. Pray for Se me. você Yes, fala, esse yes. sou eu, ora por mim. Yes, yes, yes. Sim, sim, glória a Deus. Glória a I Deus. want to ask you to take a journey home. Eu quero que você faça uma jornada para casa nessa hora. Step out from where you are and Saia come do and seu join us lugar e this venha month. se una a nós aqui na frente. Come Saia, on right now. Come on saia do seu home. lugar e venha aqui para frente. The distance is not as far as you think A it is. distância não é tão grande quanto você pensa. Come on home. Vem para casa, vem para Come casa. on home. Vem para casa. In the year that King Uzziah, all the stuff dies. No ano em que tudo morre, o rei Uzias We morre. want you to see him high and lifted up. Ele quer que você o veja alto e exaltado. Come on, somebody give him praise. Alguém dá louvor a Ele nesse lugar. Oh, we give him praise. Nós te louvamos. Give him praise. Give him praise. Nós te louvamos. Let our prayer team come in. A equipe de ministração pode vir e orar com eles. Come and pray for this. Podem vir e orar por eles. Tonight's a night Essa noite é uma noite when old things pass away. em que coisas antigas falecem. All things become new. Tudo se torna novo. We are givers of life. Nós somos aqueles que trazem vida. Because he lives, Porque Ele vive, we live. nós vivemos. We don't have to bow to distraction. Nós não precisamos nos dobrar às distrações. When others fall around us, Quando outros caem ao nosso redor, we just keep our eyes on nós him. mantemos os nossos olhos nele. You have work to do. Vocês têm um trabalho a fazer. You have a nation. Vocês têm uma nação. He's called you for such a time as E Ele te this. chamou para um tempo como este. His anointing is on your life. A unção dele está sobre His você. presence is summoning you. A presença dele está te convocando. You have been summoned to the courts of the king. Você foi convocado aos átrios do rei. John would say, João, ele dizia, I heard a voice behind me. eu ouvi uma voz atrás de mim. I turned to see the voice that was speaking. E eu me voltei para ver quem estava falando. When I turned, I saw 7 golden E lampstands. quando eu me virei, eu vi 7 castiçais de ouro. And one in the middle of the lampstand E um no meio do candelabro. was like the Son of Man. Era como um filho do homem. He was clothed with a garment down to his E feet. ele estava vestido com veste até os seus His pés. head and his hair were white like wool, O seu cabelo era branco como a as lã, white as snow. branco como a neve. His eyes were like fire. Seus olhos eram como fogo. A sword came out of his mouth. Uma espada afiada na sua boca. I fell at his feet as a dead E man. eu caí aos seus pés como morto. But he put his right hand on me. Mas ele colocou a sua destra sobre He mim. welcomed me in his E ele me deu presence. as boas-vindas à sua presença. Because he lives, Porque ele vive. I live. Eu vivo. Somebody praise him Alguém tonight. louve a ele Hallelujah. nessa noite. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus.
Agradecemos, Deus. Stretch your hand toward these right. Estenda sua mão sobre essas pessoas aqui agora. Father, we pray for everyone being prayed for. Pai, nós oramos cada que está recebendo oração aqui agora. We pray never the same. Nós oramos que eles nunca mais serão os mesmos. Nunca mais os mesmos. Never the same. Nunca mais serão os mesmos. Never the same again. Nunca mais os mesmos. Could we pray a prayer together? Será que nós podemos fazer uma oração juntos? Let's make a declaration. Vamos fazer uma declaração. Even you that are at this altar, let's pray Até this mesmo together. vocês que estão aqui no altar, vamos orar todos juntos. Let's say, Lord Jesus, Diz, Senhor Jesus, you are my King. Tu és o meu Rei, You are my Lord. Tu és o meu Senhor. I surrender to you. Eu me rendo a Ti. I give you my past. Eu te dou o meu passado. I give you my Eu present. te dou o meu presente. I give you my future. Eu te dou o meu futuro. I declare tonight, E eu declaro nessa noite, you are my King. Tu és o meu Rei. You are my Savior. Tu és o meu Salvador. You are my Lord. Tu és o meu Senhor. I surrender to you. Eu me rendo a Ti. I want an Isaiah moment. Eu quero um momento como de Isaías, Pride dies onde o orgulho morre, to see you high and lifted up. para que eu possa Te ver alto e exaltado. Reveal any distraction. Te revela qualquer distração, I want to see you, pois eu quero Te ver, to serve you, Te servir, to honor you, Te honrar to follow you. e Te seguir. From this day forward, Desse dia em diante, I am yours. eu sou Teu You are mine. e Tu és meu. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah. Aleluia. Come on, give him praise Vamos lá, tonight. você consegue fazer melhor do que isso para Ele? Louve a Ele. Na minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder.
close with this tonight. Eu vou fechar com isso nessa noite. Isaiah, Isaías, when he said in the year that King Uzziah died, quando ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, when pride died, quando o orgulho morreu, when every distraction was gone, quando todas as distrações haviam ido embora, I saw him. eu vi ele. Don't settle with anything but him. E não se contente com nada que não seja ele. He is our everything. Ele é o nosso tudo. When Jesus walked into the synagogue of Nazareth, Quando Jesus ele entrou na sinagoga de Nazaré, it was on the exact day of Torah reading. era no dia exato da leitura da Torá. You see, the Jews Tem dos judeus, for centuries read through Torah. por séculos eles leem a Torá. They have readings that happen every synagogue day. E eles têm leituras que acontecem todos os dias da sinagoga. So when he went into the synagogue that day, Então quando ele entrou na sinagoga aquele dia, it wasn't a random pick. não foi uma escolha aleatória de Jesus. It was not just a moment that Jesus said, hand me the book of Isaiah. Não foi só um momento em que Jesus falou, me dá aí o livro de Isaías. See, here's what revelation does. É isso que a revelação faz. When you don't live, we don't live by explanation. Nós não vivemos por explicações. Because how can we understand the ways of God? Porque como poderíamos entender os caminhos de Deus? But we live by revelation. Nós vivemos por revelação. The revelation of Him. A revelação dele. It was the exact moment, Foi no exato momento, the exact reading. na exata leitura, They hand him the book of Isaiah. eles lhe entregam o livro de Isaías. He rolls out the scroll Ele abre ali o pergaminho for the Torah reading of the day. para a leitura diária da Torá, It had been going on for hundreds and hundreds of que years. estava acontecendo por centenas e centenas de anos. He unrolled it to the reading of Isaiah E- 61. E ele abre até Isaías capítulo 61, Because Uzziah had died porque Uzias havia morrido and a prophet had a revelation, e um profeta havia tido uma revelação. he penned the word of the Lord Ele pegou a palavra de Deus. that Messiah read. Aí o Messias viria a ler essa palavra. God opened his word Deus abriu a palavra dele and declared, e declarou: the Spirit of the Lord is upon o me. Espírito do soberano Deus está sobre mim. He has sent me to preach the gospel Ele to the me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, to open the eyes of the blind, para abrir os olhos dos cegos, to set the captives free, para libertar os cativos, to proclaim the favorable year of para the Lord. proclamar o ano aceitável do Senhor. And he rolled back up the scroll E aí ele fecha o pergaminho and said, today is fulfilled. e ele diz: hoje isso se cumpre em mim. When we walk in him, Quando nós caminhamos nele, his word comes alive in a us. sua palavra se torna viva em nós. We're a part of his story. Somos parte da história dele. You're a part of his story. Você é parte da história dele. The Spirit of the Lord is upon O you. Espírito do Senhor está sobre você. Amen. Amém? Did you get anything out of Você this? recebeu tonight? algo nessa noite? Amém. God bless you. Que Deus te abençoe. Thank you. Muito obrigado. Obrigado Thank you. for moving to a Friday night Por moverem essa reunião para uma sexta-noite and allowing my wife and I to be with you tonight. e permitir com que eu e minha esposa estivéssemos com vocês. We love you Nós amamos vocês and cannot wait to see you e again. mal podemos esperar para vê-los de novo. Be the Isaiah generation. Sejam a geração de Isaías. Amém. Amém.